Aproveitando que os irmãos estão de pé, gostaria de abrir a palavra de Deus na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Enquanto os irmãos encontram a primeira de Coríntios, gostaria de agradecer a irmã Ivanete que nos fez esse convite e também, no mesmo momento, pedir perdão pela minha mente que está falhando. Às vezes, nós estávamos aqui no evento, na festividade, em que o pastor Peter esteve ministrando numa escola bíblica. Ela me fez o convite para estar com os irmãos na sexta-feira e o Senhor, não sei, irmão, talvez me fez esquecer, porque o dia deveria ser agora, né? Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas na minha parte humana, irmã, me desculpe, mas estou feliz de estar aqui com os irmãos agora, neste domingo, podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus. Agradecer aos pastores, aqui eu chamo de 3J, né? João Soares, Jolina e Joyce Marques, não é? A união aqui do vigor, da juventude e da experiência dos servos de Deus tem feito a diferença aqui nesse lugar. Nós somos um corpo bem ajustado. Todos nós temos sim algo a fazer na obra do Senhor, e Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Alai Minihas, como é bom estar aqui nesta oportunidade para agradecer o nome do Senhor. Eu queria ler o versículo 18, 1 Coríntios 18, primeira carta de Coríntios, capítulo 18. Aqui o apóstolo Paulo escreve a essa igreja que talvez seja a igreja que mais se aproxima dos dias atuais. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, perdão. Me desculpe. Vamos ler aí no capítulo 1, a partir do versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tomou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Oh glória! Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, concluindo, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Podeis assentar, meus queridos irmãos. Louvado seja Deus por essa palavra. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios
no momento em que essa igreja se passava por algumas dificuldades. Ele já estava preso neste momento, mas ali ele lembra desses amados irmãos, uma igreja que foi fundada por ele, foi acrescentada por Apolo, uma igreja da qual o apóstolo Pedro, que era um grande pregador nessa época, também fazia ali os seus discursos, as suas pregações. E Paulo então escreve sobre isso no momento em que a Grécia também dominava junto com Roma, era o Império Grego-Romano, e a Grécia era um lugar de muita sabedoria e de muita filosofia, e depois, alguns séculos depois, a ciência sai da filosofia. Então, era uma igreja que estava caminhando, alicerçada, era uma igreja que tinha recebido a graça de Deus, que tinha recebido dons espirituais, mas era uma igreja que às vezes se mostrava um pouco carnal, um pouco em dissensão, um pouco em inimizade, em divisão. E o apóstolo Paulo, que era um homem sábio, segundo a carne, segundo a sua origem, ele era um poliglota, ele era um fariseu, ele era da seita mais severa, um zeloso pela lei de Deus, um homem culto, um homem que tinha cidadania romana. Hoje, amados irmãos, esse homem seria colocado pela sociedade nos mais altos patamares, porque ele tinha posição política, ele tinha posição religiosa, ele tinha influência, ele tinha ciência, ele tinha filosofia, porém ele não tinha Cristo. Ele perseguia Cristo e perseguia os cristãos veementemente, porque cristãos são pequenos cristos. Então, quando ele perseguia a igreja de Cristo, ele perseguia o próprio Cristo, e perseguia de maneira furiosa, consentindo sobre mortes, matando, colocando em cadeias, em prisões, aqueles que confessaram Jesus como o único e suficiente Salvador, e que pregavam inclusive a ressurreição de Cristo. Isso deixava os fariseus, os saduceus, os filósofos irados, porque eles não admitiam isso em hipótese alguma. Todavia, esse homem, muito bem capacitado intelectualmente, em uma das suas viagens para Damasco, ele se deparou com uma luz, diz a Bíblia que era em torno de meio-dia, mas a luz brilhava mais forte do que o sol. E essa luz provavelmente o derrubou do cavalo, e ele ouviu a voz daquele que apareceu para ele, dizendo: Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? Porque o contato foi tão intenso que ele já chamou de Senhor, que ele já reconheceu naquele momento a autoridade da voz de Cristo. Então ele falou: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Esse homem fica 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber nada, e é dirigido até a casa de um servo de Deus chamado Ananias, da qual tinha muito medo dele, porque de fato ele perseguia, e ele era um nome temido entre os cristãos. Mas o Senhor diz a Ananias que Paulo para ele era um vaso escolhido desde o ventre. Então Ananias coloca a mão na cabeça de Paulo, ora por ele, ele recupera a visão, e também é batizado no Espírito Santo de Deus. Quando eu falo de Paulo, amados irmãos, eu falo de um homem que escreveu sobre os dons espirituais e escreveu para essa própria igreja de Corinto. Se os irmãos bem sabem, nenhum dos apóstolos teve a audácia de escrever sobre os dons espirituais como escreveu o apóstolo Paulo, possivelmente porque ele era um apóstolo que tinha todos os dons. Por isso que ele escreve com autoridade. Aleni Shouhasi, ele converteu, amados irmãos.
E depois que ele converteu, ele disse assim: eu vou pregar a Cristo e Cristo crucificado. A minha ministração vai ser essa. E é uma ministração, amados irmãos, que ele próprio diz à igreja de Coríntios que a pregação da cruz é uma loucura. E se for levar no contexto, então, eu sou louco porque estou pregando. Você é louco porque está ouvindo. Afinal de contas, quantas coisas você poderia estar fazendo agora se o amor de Deus não tivesse te atraído até Jesus Cristo? Lembre-se quando você era ímpio e vivia na vida de pecado, o domingo para você era o dia mais tedioso, porque chegava nesse horário, você ia para frente de uma emissora aí que dominava a mídia, assistia aquele noticiário, ficava com um vazio existencial terrível e dizia: amanhã vai ser pior, porque é a tal da segunda-feira. Mas olha como a sua vida mudou. Hoje é o primeiro dia da semana, você não está entediado dentro da sua casa, esperando uma segunda-feira difícil, mas está na casa do Senhor, adorando Jesus, enchendo o Espírito Santo, para que a sua semana seja de bênção e de vitória. Olha o que Deus fez na sua vida. Olha o que Deus fez na vida de Paulo. Ele te alcançou pela loucura da pregação. Loucura, amados irmãos. Loucura para o mundo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra de Deus diz que os judeus pediam sinais. E os judeus pediam mesmo, e Jesus fez sinais escondidos no início do seu ministério. Ele curava e falava assim: não fale a ninguém, conte ao sacerdote, vá à sinagoga, não anuncie. Na mulher samaritana, junto àquele poço, ele conversou particular com ela. Naquela cidade, Samaria, ele entrou, ele não fez prodígio, ele ensinou e teve conversão em massa. Quando Jesus ia fazer um sinal, um milagre, normalmente os judeus não estavam próximos. Mas obviamente eles ouviam falar do que Jesus vinha fazendo. Isso enfurecia eles, porque Jesus, em determinados momentos, dizia: eu sou o Filho de Deus, eu sou o próprio Deus. Quem vê a mim, vê ao Pai, porque eu sou um com o Pai. Agora isso para os judeus é inadmissível, porque Jesus, homem, se intitula Deus. Como Deus pode ser homem? Então Jesus diz a ele assim: nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Porque Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um ventre de um peixe. Assim também o Filho do Homem ficará 3 dias no ventre da terra, mas ao 3º dia ressuscitará. Ele estava dizendo ao judeu: a morte é impossível de me vencer. Eu vencerei a morte, e esse será o sinal para vocês que eu sou Deus. Traduzindo as palavras, os gregos falam de sabedoria, e na Grécia o que valia era a oratória, era a homilética, era quem falava bem, era quem convencia pelas palavras. Então esse apóstolo, ele vai dizendo que não vai convencer por sublimidade de palavras, e nem por persuasão, que a ministração é Cristo e Cristo ressuscitado. Ela não consiste disso, ela consiste no poder de Deus. Aleluia! Poder de Deus, amados irmãos. Oh glória! Como você foi alcançado, amado irmão e amada irmã, pelo poder inexplicável de Deus. Os gregos, na sua sabedoria, eram idólatras, eram extremamente idólatras. Tão idólatras que quando Paulo foi até Atenas, ele ficou transtornado com tanta idolatria. Tinha altar para todo quanto é tipo de Deus. Era um povo místico.
sábio na filosofia, sábio nas letras, mas místico e idólatra. Então, ele chega perto de um altar e diz assim: ao Deus desconhecido. Os gregos estavam honrando até um Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo começa ali a falar nas praças e anunciar Jesus morto, ressuscitado. E aquilo alvoroçou a cidade de Atenas, que era a capital, e até hoje é a capital da Grécia. Uma cidade influente, uma cidade onde estavam as pessoas mais sábias da época. E a pregação dele incomodou tanto esses filósofos, eles disseram assim: vamos levar ele lá para o Areópago, que era o anfiteatro principal da cidade, e vamos dar a oportunidade dele falar para todos. Então ele vai, isso está descrito em Atos 17, a partir do versículo 22, ele faz um discurso de oratória, de homilética, de contextualização, muito parecido com o que os filósofos faziam na época. A partir de um ponto natural, ele insere o nosso Jesus sobrenatural, e vejam o que acontece. Diz o versículo 22 de Atos 17: e estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também o que estava escrito: ao Deus desconhecido. E esse, pois, a quem vocês honrais, não o conhecendo, é esse que eu quero vos anunciar. Sempre há uma oportunidade de evangelização para quem está conectado no céu. Em coisas simples, em coisas pequenas e sutis, o Espírito de Deus te ilumina, te enche, te capacita e te dá uma mensagem poderosa para alcançar uma, duas, três, quiçá mais almas. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Habita onde, amado irmão? Habita no meu e no seu coração. Nem tampouco é servido por mãos de homens, porque as imagens e os altares que tinham na Grécia são semelhantes aos que tem hoje. As pessoas vão e depositam comidas para o Deus, que é a imagem deles, Deus com D minúsculo. Mas o apóstolo Paulo disse: o nosso Deus não é assim. Ele não necessita de coisa alguma, pois Ele mesmo é quem dá a todos a respiração, a vida e todas as coisas. Ele é diferente desses deuses de vocês. Foi Ele quem fez o céu e a terra. Esse é o Deus desconhecido que vocês não sabem quem é, que eu estou vos anunciando agora. E de um só fez toda a geração dos homens. Ou seja, qual é a nossa origem, de onde viemos, quem somos? Existia muita discussão sobre isso e até hoje tem. E o apóstolo Paulo: todos nós viemos de um único homem, de um só sangue, Adão, que foi criado em imagem e semelhança de Deus. E hoje a ciência comprova isso, que todos nós somos descendentes de um ancestral comum que viveu, hoje seria a África, Nordeste da África. Está aqui, amados irmãos. Aleluia. E dessa geração fez habitar toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque quem busca, encontra. Quem abre o coração, acha. Deai-se em ras. Alai-te cai nesse. Abra, amado irmão e amada irmã, o seu coração para Cristo. Ole race. Glória.
porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo, pois, nós geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata. O nosso Deus não é semelhante a obras de artífices, de escultores que fazem imagens de ouro e de prata. Paulo dizendo, ou a pedra esculpida, ou seja, que caiba na sua imaginação. Imagina, amados irmãos, os sábios da época, no meio de uma cidade idólatra, ouvindo uma mensagem dessa. Mas Deus, não tendo em tempo, ou melhor dizendo, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, inclusive aqui em Atenas. Porquanto, tendo determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Ai, ouci. Quando Paulo fala acerca disso, os filósofos saem do meio dele e alguns zombam, mas alguns convertem. Dionísio, Damares e outros aceitaram a mensagem que Deus falou através de Paulo. E a mensagem de Paulo era essa, que Cristo na cruz veio salvar um povo, veio salvar um povo para Deus, um povo para Ele. E esse povo é o povo que abre o coração para Ele. Não interessa a cor da pele, não interessa a capacidade intelectual, não interessa o poder financeiro, não interessa a idade, interessa em que o entendimento é iluminado e Deus dá arrependimento e o Espírito Santo passa a morar dentro do nosso coração. Amados irmãos, a palavra da cruz, ela é loucura. Eu não sei se você consegue voltar atrás, se você realmente converteu, e como você achava absurdo os crentes acreditarem que uma cruz, um homem, ou Jesus morrendo numa cruz podia salvar alguém da eternidade no inferno. Você não achava que isso soava estranho para você não, quando você não tinha entendimento? Por que é loucura? Porque nós seres humanos é que queremos dar conta da nossa própria salvação. Existe no coração de muitos soberba, orgulho, prepotência, arrogância, e nós é que queremos mesmo fazer as coisas pela força do nosso próprio braço. Por isso é que é loucura. Mas quando fazemos as coisas pelo nosso próprio braço, é obras humanas. E o apóstolo Paulo diz que pelas obras ninguém é salvo, que a salvação pela graça é por meio da fé e é dom de Deus. Mas isso é difícil de compreender, porque como assim na cruz Jesus salva um povo que crê nele? Ora, amados irmãos, desde que o Senhor criou Adão lá no Éden, ou no jardim que ficava no Éden, o Senhor criou para um propósito de conexão, de contato, de relacionamento. Deus ama conversar comigo, Deus ama conversar contigo, e a melhor maneira de falar com Ele é oração. Ela irroucia, por isso que Ele aparecia para Adão na viração do dia e falava com ele face a face. Mas houve a queda, houve a divisão, houve a separação. E o homem perdeu a conexão espiritual e também perdeu a oportunidade de viver eternamente. Então o homem entra em pecado e o pecado é passado para todos os homens. E quem é que vai poder se salvar? Amados irmãos, Deus, Ele opera na beleza da sua santidade através da cruz de Cristo. Mas quanto tempo se passou de Adão até Cristo? Foram séculos, milênios.
E o povo tentava se salvar como? Como, amados irmãos? Deus tinha ali para com aquele povo desígnios. Então ele sempre levantava como os pais da fé, como os profetas. Mas até mesmo na lei, a lei era insuficiente para salvar. Os homens mais responsáveis, aqueles israelitas fiéis, eles não cumpriam, não conseguiam cumprir, porque era difícil cumprir. A lei não salva. A lei expunha o pecado, mas não dava conta de resolver o problema do pecado. Olhar para a natureza e admitir Deus na criação também não salva. Jesus não aparece no Velho Testamento como Salvador. Ele aparece como anjo do Senhor, mas ele não aparece com o propósito de salvar. Então, quando Satanás engana o homem lá no Éden, ele separa o homem de Deus e ele dá gargalhadas, porque a partir dali o império da morte está sobre toda a vida. Cada pessoa que morria ia para onde? Para o Hades, sem salvação. E o tempo ia se passando, e o diabo terrivelmente mantinha o seu império. Ele era o detentor da morte. Quando você vê falar de diabo, você vê a Bíblia falando de serpente, de dragão. No livro de Jó, que o irmão Ângelo leu, tem falando de um Leviatã. E é interessante porque o Leviatã era um monstro marinho que muitos têm como mítico, ou místico, ou mito, mas na verdade os dinossauros existiram. E esse monstro marinho, narrado na palavra de Deus, ele tinha muita força. Tanto é que Jó descreve que ele ria dos homens que tentavam destruí-lo. Que as flechas, os paus, era tudo como se fosse pau podre. A couraça dele era tão fechada que não entrava ar. Ele era um monstro que saía na fumaça do nariz, e pela boca, quando ele abria, saía fogo. Não era pouco fogo, porque fala que ele colocava o oceano em ebulição. Os dragões são descritos em várias culturas, e na Bíblia ele está no livro de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia. Esse monstro, ele era tão terrível e ele era tão soberbo, que diz a palavra de Deus que diante dele a tristeza saltava de alegria. Agora você pensa, uma coisa ruim é a tristeza, e a tristeza chegar diante desse monstro e ela ficar alegre, porque ele era pior do que a tristeza. Eu já vi muitos pregadores falar: diante de Deus a tristeza salta de alegria, mas não é de Deus não, é do Leviatã, e Leviatã é Satã. Quem é o homem que podia contra ele? Nem o homem podia. Tanto é que está morrendo, está indo para o mundo dos mortos, está indo para o Hades. E a salvação de Deus, ela vem através de Cristo. Cristo prometeu, ou melhor dizendo, Deus prometeu e Cristo apareceu. Ele veio, Ele tornou carne. Ele veio para mim, Ele veio para você. E Ele veio de maneira diferente. Da semente do diabo haveria inimizade com a semente da mulher, e da semente da mulher Cristo nasceu, da virgem. Só Ele nasceu de virgem, ninguém mais. Só Ele viveu como homem e como Deus, duas consciências no único corpo. Só Ele. Como homem, Ele passou pelas dificuldades humanas, sede, dor, sofrimento, suou sangue. Como Deus, nenhum dos atributos foi tirado dele. Tanto é que ele curava, tanto é que ele andava sobre as águas. Como foi louvado, ele tinha poder sobre o vento, sobre a tempestade, sobre o mar, porque ele criou todas as coisas. Ele é Senhor do céu e da terra, dono e criador do céu e da terra. Quando ele estava em
forma humana, ele não perdeu nenhum dos seus atributos. Quando o pessoal teve fome, ele multiplicou pães e peixes. Quando ele chamou os discípulos, ele viu Natanael debaixo de uma figueira e falou assim: ó, você estava lá, mas como o Senhor me viu, o Senhor estava longe de mim. Eu falei assim: um israelita aí em quem não tem dolo, um que cumpre a lei. Falei assim, espantado ficou Natanael. Você está espantado por isso? Você vai ficar mais espantado, porque de agora em diante você vai ver os anjos descerem e subirem sobre o Filho de Deus, onisciente, onipresente. Ele sabia o que as pessoas estavam pensando. Jesus estava, se ele estivesse aqui conversando conosco, ele saberia o que está passando dentro de cada coração. E ele falava. Quando os homens pensavam, essa raça aí de fariseus, ele está dizendo que ele é filho de Deus, ele está em pecado. Aí eles pensavam isso, mas não pronunciavam. E Jesus falou: por que vocês estão com mau pensamento? Por que vocês estão arrazoando dentro de si? Ou seja, eu sei que vocês estão pensando, mas para que vocês saibam que eu sou Deus, eu vou perdoar os pecados desse paralítico e ele vai levantar e vai andar. Onisciente e onipotente. Tanto é que na sua morte e ressurreição foi ele próprio quem operou. Eu vou mostrar para os irmãos, porque Jesus tem todo o poder, e ele foi até aquela cruz. Ele foi até aquela cruz porque o sistema político e religioso uniu, e ele assustava esses fariseus porque ele se intitulou Deus. Ele assustava o Império Romano porque ele poderia ser um rei famoso que acabaria com o Império Romano. Ele alvoroçava ali aquela região, ele perturbava realmente os poderosos, mas ele alcançava os simples, os humildes, alcançavam aqueles que não são e faziam eles ser. Dá uma olhada nos discípulos. Quem em sã consciência escolheria aqueles discípulos para serem seus seguidores? E ele transformou, Jesus transformou aqueles homens nos homens que mudaram a história da terra. Ele pode todas as coisas. Confia nele, deposita sua fé nele. Ele tudo pode fazer por mim e por você. Naquela cruz, Jesus foi levado. Era um lugar de maldição, era um lugar de vergonha. E Jesus estava ali, e as pessoas poderiam ter escolhido entre ele e entre o ladrão, ou o malfeitor Barrabás. Mas aquele homem malvado, possivelmente um assassino, foi solto, e Jesus foi condenado. E as pessoas daquela época disseram: se esse homem é inocente, caia sobre nós e as nossas gerações o sangue dele. Isso é que é loucura, vocês não acham, amados irmãos? Mas isso já estava na agenda de Deus. Era necessário ele passar por esse processo para que eu e você tenhamos salvação. Oh glória! Agora Jesus é maravilhoso, porque naquela cruz ele olhou as pessoas que estavam fazendo mal para ele e disse assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Oh amado irmão, e às vezes nós ficamos inimigos de pessoas que fazem coisas tão pequenas para nós. Jesus estava cravado naquela cruz e pedindo ao Pai para perdoar eles, porque eles ainda estavam sem entendimento de quem era Ele. Jesus diz: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, para aquele ladrão que se arrependeu. Um blasfemou e o outro arrependeu. E o apóstolo Paulo para os Coríntios diz que em todo lugar, em todo tempo, que se arrependam. Agora é interessante que o ladrão, sem fazer obra, sem ter conhecido a Cristo antes, por uma única atitude, foi morar no paraíso. Olha o Senhor ensinando até na cruz
que é uma atitude de fé. Na cruz, Jesus disse várias coisas. Na cruz ele sofreu, ele ficou naquela cruz das 9 horas da manhã até 3 horas da tarde. Foram 6 horas de agonia. E ele disse coisas impressionantes. Até naquela cruz ele pregava o Evangelho. Quando ele sentiu dor de homem, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele disse: tenho sede. Mas o Senhor ali foi até o fim, não desistindo de mim, não desistindo de você. Um dos ladrões disse: olha, se o Senhor é mesmo Cristo, desce daí, salva-te a ti e salva a nós. E deve ter dado até gargalhada, mas o outro disse, advertindo: nós somos culpados, mas esse homem é inocente. Não temes tu a Deus? Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ai, o Shai Kai Mai nesse ras. Aliai o Tiai Simihas. Alamai que deixe de Dioia, ai eu nesse. Erras. Abrindo parênteses para entendimento. Aquele homem disse: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor é Senhor. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino, ou seja, me perdoa das minhas iniquidades, dos meus pecados e das minhas fraquezas. Eu sei que o Senhor tem um reino e é um reino de paz. Me leva para lá. E Jesus vira para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o Senhor disse: está consumado, ou seja, a conta que nós tínhamos que pagar, Ele pagou. E o Senhor entregou o Espírito na mão de Deus. E ficou 3 dias no fundo da terra, como Jonas ficou 3 dias no ventre daquele peixe, fazendo um sinal para o judeu. Mas, amados irmãos, Efésios capítulo 4 e 11 diz que o Senhor Jesus, antes de subir aos céus, desceu nas regiões inferiores da terra. 1 Pedro 3,18 diz que ele pregou aos espíritos em prisão, todas as pessoas que morreram de Adão até Jesus ouviram a ministração do Cristo Redentor lá no Hades. E a Bíblia diz que muitos subiram com eles. Sabe o que ele fez lá também? Ele pegou das mãos do diabo a chave da morte. Agora o Leviatã foi vencido, já que nenhum homem podia vencer aquele dragão terrível. Cristo venceu ele por mim e por você. Tanto é que o apóstolo Paulo diz: ó morte, onde está o Deus aguilhões? Ó inferno, onde está a tua vitória? Tragada foi na vitória, morte e ressurreição de Jesus, o Cristo, esse que eu vou pregar até a minha morte. Cristo inaugura o paraíso e leva o ladrão. Ele é o primeiro que sobe, arrependido. Tem um abismo e do lugar de tormento ficou separado. Hoje as pessoas que morrem sem Cristo estão indo para o lugar de tormento, mas as pessoas que morrem em Cristo estão indo para o paraíso. Louvado seja Deus. Oh glória. Leai-o-se. Cristo nos leva ao paraíso. Naquela cruz ele abriu as portas do céu. A salvação é pela cruz. Para que ninguém se glorie, não é por obras, é pela obra de Cristo. E você tem que acreditar nela, você tem que ter fé nela. Por isso que nós confessamos Jesus como o único e suficiente Salvador, e passa a morar dentro de nós o Espírito Santo de Deus, porque Deus não habita mais no templo feito por mãos humanas. Mora no Chile raso, o Espírito Santo mora dentro de nós. Então Jesus mora dentro de nós, mora no nosso coração, amados irmãos. Oh glória! Mas isso é uma loucura para quem perece, mas para nós que somos salvos é o poder
de Deus, nós não duvidamos do grande amor de Deus. Quem passou pelo processo da conversão entende. Não por palavras de sublimidade humana, mas sente no seu coração e na sua alma que os seus pecados foram completamente perdoados naquela cruz. Todas as suas iniquidades, todas as suas falhas, todas as suas injustiças foram lá pagas por Cristo, e Ele disse: está consumado, ó Pai, eu paguei a conta. E a palavra de Deus diz que todo aquele que nele crê não vai perecer mais lá nas mãos do Leviatã, mas vai ter vida eterna com o Pai, com o Filho e com o Espírito no céu. Oh glória! Que bênção! Que bênção! A Bíblia é perfeita. Jesus ressuscitou. O apóstolo Paulo disse que ele foi visto por mais de 500 pessoas durante 40 dias. Mas o judeu não quer acreditar, muitos deles, até hoje. E os gregos ainda estão procurando salvação e sabedoria de palavras humanas. Mas não está lá a salvação. Está em Cristo. Está em Cristo, está em Jesus, está no Senhor. Não é um processo racional e natural, é um processo de nascimento espiritual. E Deus alcança o seu e o meu coração. A igreja, amados irmãos, no seu início, ela era praticamente, majoritariamente, formada por pessoas mais sem instrução. E o Senhor sempre operou na vida do humilde, concedendo graça e poder e fazendo coisas que transtornam os sábios, os médicos, como a irmã contou o testemunho de cura. Mas Deus também alcança aqueles que são instruídos, como alcançou Paulo. Ele pode alcançar qualquer pessoa que seja movida e tocada por Ele próprio. E eu digo isso porque é Deus a quem dá o arrependimento. Está na palavra de Deus. Que Deus dê o arrependimento para mim e para você sempre. Porque a salvação também é um processo. Ela não é de uma vez, ela tem continuidade. Nós estamos sendo salvos. Tanto é que o apóstolo Paulo escreve para essa igreja, para falar assim: vocês permaneçam na fé, não se desviem da fé. Vamos resolver esses problemas internos aí, para a gente permanecer nessa fé. Lá Yoshi, eu, amados irmãos, pela misericórdia de Deus, estudei um pouco de química. Fiz 2 graduações, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado. Eu sempre gostei de estudar, sempre tive a ciência como algo que você deve buscar. Mas a minha querida esposa, que está aqui comigo nesta noite, foi enviada aqui do norte de Minas, lá para o Triângulo Mineiro, e Deus fez com que o meu coração se apaixonasse por ela. E ela olhou para mim, desmotivado, talvez depressivo, inconstante, e começou a falar de Jesus para mim. E eu olhava com amor nos olhos dela, dizendo assim: oh meu Deus, ela que loucura é essa? E ela ministrando a palavra, que para mim naquela época era completamente uma loucura. Eu falei assim: mas que desvaio, como assim ser salvo? Para começar, eu vou ser condenado, por quê? Porque muitas religiões e conceitos nem pregam sobre o inferno, sobre o diabo e sobre a condenação. E se não tem condenação, o apóstolo Paulo fala: para que ter salvação? Mas ela viu que chegando num determinado momento não adiantava mais falar para mim com palavras. Então ela faz o que nós devemos fazer, que é orar para que Deus dê arrependimento.
E eu me lembro que eu cheguei do trabalho um dia à noite, já tarde, e cansado. E aí, a hora que eu entrei no quarto, pastor João, eu vi um barulho de espanhol. E eu fiquei olhando assim e falei assim, mas quem está falando em espanhol aqui? Deus Santo! E falando assim, magnificando a Deus em espanhol. Eu falei assim, ué, minha esposa não sabe espanhol. Aí eu cheguei lá pertinho assim e vi que ela estava orando e chorando, mas não entendi nada. Deitei na cama com medo e falei assim, com quem que é que eu casei? Meu Deus, essa mulher é louca. O que será de mim? No outro dia eu olhei para ela assim, assustado. E aí ela falou assim, não, realmente eu não sei falar espanhol. Mas o Espírito Santo ora em mim. E Ele ora nas línguas que Ele quiser orar. E você nessa noite viu o espanhol. Eu falei, mas é um espanhol perfeito. Como pode isso? Leo Iraci ri. E fiquei assustadíssima, amados irmãos. E ela continuou com os joelhos dobrados pela minha vida. Com muito custo o diabo foi me soltando aos poucos e eu consegui entrar na igreja. Mas na igreja eu entrei e fiquei 2 anos dentro da igreja sem entender nada. Deixa eu rememorizar. Eu era já um excelente aluno de química. Eu estudei numa das melhores universidades do país. Eu tirava as maiores notas na academia. Mas eu fiquei 2 anos dentro da igreja sem entender nada do Evangelho. Por isso que nós devemos ter paciência. Porque nós estamos numa era de ansiedade e nós às vezes queremos que as pessoas abram o coração, só que nós não somos o Espírito Santo de Deus. Quem convence o homem, por mais que a pregação seja uma loucura, é o Espírito Santo de Deus, da justiça, do juízo e do pecado. E ela não desistiu de mim. E o meu entendimento foi sendo aberto por Deus aos poucos. Até que um dia aconteceu comigo a metamorfose que aconteceu com Paulo, a metamorfose que aconteceu com muitos de nós aqui. É inesquecível e inexplicável, porque ele chega até você e mostra para você que você não é ninguém, que a sua ciência não vale nada, que o seu dinheiro não vale nada, que a sua posição social não vale nada. Ele te convence que as coisas do mundo são como esterco, são como estrume. E a santidade dele te constrange a tal ponto de você não ter outra escolha a não ser pedir perdão, Senhor. Perdão, Jesus. Me perdoa, Pai. Me perdoa, Senhor. Pai, hoje